Após participar de reunião com os líderes partidários, Arthur Lira afirmou que o projeto que prorroga a desoneração da folha de salários para 17 setores da economia terá urgência e será votado na próxima semana. Para a gente falar mais sobre esse assunto, nós recebemos o deputado federal do Cidadania, Alex Manente. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Lívia. Bom dia, Tiago. Todos que nos acompanham pela Jovem Pan. Uma satisfação estar com vocês novamente. Nós que agradecemos a presença, deputado. Como eu já antecipei, Arthur Lira prometeu a discussão tanto do mérito como, antes mesmo do mérito, da urgência da prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para esta terça-feira. É isso mesmo que vai acontecer? Todas as arestas já foram aparadas ou tem algo que ainda precisa ser mais bem avaliado e articulado? Olha, Lívia, nós propusemos esse requerimento de urgência já há 15 dias e nessa semana, no encontro dos líderes, o presidente Arthur Lira muito firmemente pautou para a próxima semana a discussão desse requerimento de urgência e também do mérito da matéria, que é fundamental para a nossa economia. Houve o apoio de todos os líderes e a confirmação do próprio líder de governo de que a matéria não terá obstrução do governo para ser votado durante essa semana. Então, nossa expectativa é que a deputada Anne Ortiz, relatora da nossa bancada, possa apresentar seu texto na terça-feira, logo após a votação da urgência que já foi combinada entre os partidos políticos da Câmara dos Deputados. O deputado, entre essas discussões também na Câmara em relação à pauta econômica, os jornais aqui de São Paulo trazem muito destaque ao seguinte, que a Câmara, por meio do deputado Elmar Nascimento, está propondo ampliar para todo o país a redução da contribuição previdenciária que é paga por um município sobre salários e servidores, o que põe em xeque as contas do governo. Isso pode acontecer na prática, deputado? Olha, Tiago, primeiro nós temos que fazer uma retrospectiva. O mais importante desse projeto é a desoneração da folha de 17 setores que são responsáveis por 9 milhões de empregos diretos no nosso país. A desoneração, segundo os estudos, apontam que 1.200.000 empregos são gerados através dessa desoneração da folha em relação aos 9 milhões, o que é um número significativo para a nossa economia e, sem dúvida alguma, a desburocratização, a falta de pagamentos de impostos para gerar emprego é fundamental para a nossa economia prosperar. Do Senado, no projeto do Senado Federal, que foi enviado para a Câmara, uma emenda que foi inserida prevendo que municípios até 142 mil habitantes estariam também isentos. E há um grande debate nesse momento. Há forças políticas que são favoráveis a ampliar não apenas para cidades de 142 mil habitantes, mas todas as cidades, como o deputado Elmar Nascimento, e há também aqueles que imaginam, e a deputada Anne Ortiz está avaliando isso para colocar no seu relatório, que é possível separar os projetos, defender e aprovar a desoneração de 17 setores e deixar os municípios num projeto apartado para ser debatido, até porque os municípios enfrentam problemas dramáticos na sua arrecadação e no seu orçamento, mas na nossa avaliação não é o caminho adequado fazermos através do projeto de desoneração que é específico para os setores da economia. Então, até terça-feira que vem, obviamente, muitas negociações serão debatidas para poder apresentar um projeto que seja mediano e que consiga atender todos os setores e avançar essa pauta para o nosso país. Bom, estamos conversando com o deputado federal do Cidadania, Alex Manente. Agora, deputado, seguimos com as participações dos nossos comentaristas. Amanda Klein, para começar. Líder, bom dia, prazer falar com o senhor. Líder, pelo que parece, essa proposta de ampliar para todos os municípios a desoneração parece um jabuti e representaria um revés importante para o governo, porque tem um impacto aí de 10 bilhões de reais nas contas públicas. Em outras palavras, o governo vai ter que negociar muito, coisa que não anda fazendo bem, e contar com uma base aliada muito mais consistente e sólida do que a que tem hoje. Explica para a gente um pouco, traduza esses bastidores da política, explica o pano de fundo que está por trás disso, porque a gente sabe que tem uma insatisfação latente no Congresso, principalmente dos partidos, como progressistas e republicanos, que tiveram cargos prometidos e até hoje a reforma ministerial não saiu. Oi, Amanda. De fato, o governo no Senado anuiu com essa emenda que foi inserida no relatório do senador Efraim.
e essa emenda previa a participação dos municípios até 142 mil habitantes, com o apoio, inclusive, do líder do governo, que era o Jacques Wagner. Ou seja, o governo não se mobilizou naquele momento para poder retirar do projeto de desoneração de 17 setores da economia esses municípios. Ao contrário, apoiou. E a Câmara, obviamente, que tem a representatividade de 513 deputados e, obviamente, os prefeitos têm uma participação ativa nos mandatos dos deputados federais, é pressionado a fazer também esse processo. Na nossa avaliação, temos que ter responsabilidade, tenho certeza que é assim que a deputada Ani Ortiz vai propor o relatório, com muita responsabilidade para que não afetemos as finanças públicas, mas que tenhamos condições de fazer com que todos os entes federados tenham poder de investimento com a sua arrecadação. Nós não podemos esquecer de que os municípios tiveram uma queda brusca de arrecadação, grande parte deles precisa de um auxílio do próprio governo federal, que tem maior poder de concentração de arrecadação de impostos e, obviamente, esse debate precisa ser feito. Eu não sei, e as negociações andarão até terça-feira, se esse projeto enquadrará os municípios ou não. A minha visão é que não é o momento adequado de nós colocarmos os municípios para poder estar inserido num projeto de desoneração. É um outro projeto que, na minha opinião, deveria ser separado, debatido nas comissões e, em conjunto com o governo, encontrarmos os caminhos para poder dar maior poder financeiro para os municípios. Então, ainda haverá o debate, não é algo que está equilibrado dentro do parlamento, inclusive nas lideranças partidárias, mas a minha visão é a visão de que nós tenhamos que separar para poder deixar sólida essa questão da desoneração de folha para 17 setores da economia, que é o principal. Deputado, antes de passar para o Beraldo, que tem perguntas também para o senhor está falando da possibilidade de adiar essa discussão da ampliação dessa redução de alíquota para pagamento de previdência sobre os salários em outro momento, em outro projeto. Mas isso não deveria ser discutido antes da LDO, que deve ser aprovada até o final de agosto? Como ficaria esse movimento? É porque eu acredito que quando a gente mistura o debate da própria desoneração de folha, dos setores da iniciativa privada que geram essa cadeia de empregos com os municípios, nós podemos comprometer, inclusive, um projeto fundamental. Até porque, na nossa avaliação, a desoneração de folha não deveria ser algo apenas prorrogado, que é o que nós estamos fazendo há muitos anos. Nós temos que ter uma política permanente de desoneração para gerar capacidade da geração de emprego, renda, e que o investimento tenha solidez. Então, nós precisamos dar celeridade para dar a garantia de que esses setores terão essa prorrogação até para fazer os investimentos no país. Mas os municípios, infelizmente, com esse debate que foi incorporado junto ao Senado e veio à Câmara, precisa ser feito. Eu acho que é possível separar, tempo suficiente existe, porque se o governo se mobilizar e buscar alternativas, ele consegue apresentar, inclusive em conjunto com a LDO, a solução para o fôlego financeiro dos municípios e não compromete a aprovação da desoneração da folha dos setores da economia. Deputado, e para fechar nossa conversa, a pergunta de Cristiano Beraldo. Bom dia, deputado. A gente vê nesse projeto de desoneração da folha, como o senhor falou, que vem sendo renovado sempre, um esforço de salvar alguns empregos. Enquanto isso, o governo, que vê aí, o próprio Lula se tornou porta-voz da Argentina, que nos dá todos os maus exemplos em relação à condução econômica e aqui internamente esse arcabouço fiscal que o governo vai ter muita dificuldade em encontrar o equilíbrio fiscal das suas contas e garantir que a gente tenha um futuro próspero. Eu vejo muito esforço para sobreviver, mas eu não vejo muita ação por parte do poder público, sobretudo do governo federal, de colocar o Brasil numa rota sólida de crescimento. O senhor acredita que a reforma administrativa vai ganhar força e poderá ser esse marco para a gente olhar para um Estado brasileiro mais leve, mais dinâmico, mais eficiente e mais barato? Beraldo, bom dia. Eu concordo plenamente. Sou um defensor assíduo da reforma administrativa no nosso país, porque todas as pautas econômicas para controle da nossa economia, o parlamento esteve à disposição, assim como fizemos essa semana na aprovação final do arcabouço, inclusive retirando uma das emendas que havia sido votado no Senado Federal, que ampliava em 40 bilhões
o teto de gastos, ou seja, nós tivemos a responsabilidade fiscal, que é um princípio que nós acreditamos ser fundamental para ter solidez na nossa economia e gerar os investimentos seguros no desenvolvimento econômico do país. Agora, o que nós observamos, principalmente, é que o governo não tem a mesma visão sobre a reforma administrativa, sobre o controle de gastos, e, na nossa opinião, e o parlamento é reformista, o presidente Lira já falou diversas vezes da importância da reforma administrativa, que já foi votada e aprovada na comissão especial do ano passado, na legislatura passada, para poder termos controle de gastos e prevermos um crescimento sólido do país, sem um aumento de custeio, que é hoje o nosso principal problema, inclusive atrelando as prefeituras que têm sofrido com a falta de arrecadação. Então, eu acredito que a reforma administrativa pode ser um marco importante, o parlamento é a favor, mas eu não sinto a mesma vontade do governo federal com a reforma administrativa. Ok, deputado, previstas então para a próxima terça-feira as votações da urgência e do mérito da prorrogação da folha, da desoneração da folha de pagamentos para esses 17 setores. Te agradeço mais uma vez pela entrevista. Conversamos com o deputado federal do Cidadania, Alex Manente. Bem-vindo sempre, Muito deputado. obrigado, Lívia, obrigado, Tiago, a todos que participaram. Um grande abraço.